E como era o misticismo para você? Você sempre foi místico? Olha, meus pais eram espíritas. Então, mas sempre me liberaram. Eu não tive uma formação religiosa nenhuma. Eu Não teve nenhuma busquei pressão, nenhuma nenhuma coisa? pressão, nenhuma pressão. Certo. Eu me lembro que eu quis fazer primeira comunhão, então eu fui na igreja, eu fui lá, fiz a Você pediu primeira. para fazer? Eu quis fazer. Eu quis fazer. Por quê? Porque eu achava bonito, eu via muitos meninos dali do lugar onde eu morava fazendo, e eu fui fazer também, mas eu não sou católico assim, não tenho nenhuma ligação com nenhuma religião formalmente. Eu acredito em algumas coisas, em muitas coisas, mas eu não tenho uma religião assim formal que eu, sabe? E como era a, as cerimônias espíritas que seus pais realmente frequentavam? Olha, eu vi muito poucas. Eu vi muito poucas e aquilo me assustava, porque Conta, conta. eu achava muito violento. Eu tinha medo. É? Porque era muito pulo e muita coisa. Eu ficava assustado com aquilo. Eu nem gostava de ir. Quando queriam me levar, eu não queria, porque eu tinha medo daquilo, né? Tinha medo. Mas com o passar do tempo, eu entendo todas essas coisas, aceito todas, respeito todas, sabe? Depois sozinho eu fui também a alguns Mas aquilo, lugares. queira ou não, te abriu assim as portas para Sim, sim, me realmente abriu a outras porta. dimensões, Sim, claro, claro, aquilo. sobrenatural. Sim, claro, aquilo ali me abriu uma possibilidade de que não era só a Igreja Católica, aquilo ali que eu tinha ido lá fazer minha primeira comunhão porque eu queria. Existiam outras coisas e que considerei, tanto considerei que mais tarde eu busquei para conhecer melhor, né? Como foi isso? Olha, uma fase da adolescência que eu fui a muitas coisas. Eu fui ao candomblé, eu fui a vários centros espíritas, eu fui a centros de mesa. E foi o que eu mais gostei, para falar a verdade. Mesa branca. Foi o que eu mais afinidade tive, assim, né? E o que é que você viu de estranho nessas cerimônias? Nessa foi a Alguma menos coisa que te estranha. marcou? Nessa foi a menos estranha. Essa foi a que mais me atraiu. Eu achei uma coisa serena, né? Achei sereno, achei... vou falar uma palavra que não define, mas eu achei limpo, translúcido, sabe? Muito lúcido. Então, eu gostei muito, gostei muito. Eu, se tivesse que me aproximar de alguma coisa, seria mais disso do que de outra coisa. Depois de Brasília que você veio ao Rio, você foi hippie. Fui. Como foi essa experiência? Olha, Mojica, eu sempre fui um contestador, desde criança. Desde criancinha, eu entendia, por exemplo, assim, a conversa dos adultos, eu entendia a conversa dos adultos. Agora, como é que eu entendi a conversa dos adultos, não me pergunte, porque eu não sei, eu era uma criança. Certo. E eu entendia sempre que o X do problema era sexo, era uma coisa assim, toda velada, toda, sabe, as pessoas, existia uma Ninguém falsa falava sobre moral, né? Eu percebia que existia uma falsa Porque moral. ninguém falava sobre Ninguém falava sobre o assunto, mas era a grande questão, né? Certo. Era a grande questão. E eu achava as pessoas hipócritas porque elas não falavam claramente Certo. da problemática, né? Então, uma vez eu vi ele se referindo à mãe de um amiguinho, que eu tinha um amiguinho que falavam que a mãe dele vinha para o centro do Rio de Janeiro se prostituir. E eu via a maledicência das pessoas e eu achava assim, eu pensava, mas o que essas pessoas têm que ver isso? Olha, eu era criança, como é que eu já questionava? Eu disse, o que essas pessoas têm que ver com a vida da mãe do meu amigo, né? Com certeza. Se ela vai ou não vai, faz o que faz, quer dizer, isso... E aí eu sempre questionei tudo.
Eu sempre questionei tudo, sabe? Sempre e me transformei num adulto questionador e, num momento, transgressor. Eu passei a viver, por opção minha, uma vida à margem da sociedade estabelecida com a qual eu não concordava em absolutamente nada. Como era essa vida? Eu fui viver pobremente, fui viver das coisas que eu fazia, né? Artesanato. Artesanato, não comendo sempre, mas eu era muito feliz. Porque eu estava sendo coerente com a minha necessidade de expressão e de independência, porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos. Meu pai disse que não, isso em 59 não era moda. Ninguém saía de Não casa era moda de maneira com 17 anos. Que é isso? E meu pai me disse que se eu saísse de casa ele não ia me ajudar em nada. Eu disse, não tem problema, eu não quero sua ajuda. Eu quero viver minha vida, sabe? E eu tinha uma ansiedade de conhecer o mundo. Então, isso eu estava em Mato Grosso, com 17 anos, nós tínhamos voltado para lá. E a minha única maneira de poder sair de casa, eu me alistei na aeronáutica, que você vai voluntário, com 17 anos, né? E transferi o meu alistamento para o Rio de Janeiro. Quando meu pai soube que eu tinha transferido o meu alistamento para o Rio de Janeiro, ele disse que eu não viria de jeito nenhum. Eu disse, vou, agora é tarde, eu já transferi meu alistamento. Eu vou para o Rio. Foi aí que ele me disse, então, se você for, eu não vou te ajudar nunca. Eu disse, tudo bem, eu não quero sua ajuda, eu quero ir viver minha vida. E, portanto, E vim-me embora para o Rio de Janeiro. Vim-me embora para o Rio de Janeiro. Quando eu saí, servi 2 anos, quando saí, eu fui viver a minha vida. Ah, você serviu ou não? Servi, fiquei 2 anos. Como é passar de militar a hippie? De uma hora para outra, você é militar... Mas não foi assim tão subitamente. Eu saí da aeronáutica, aí eu tinha um primo que morava em Brasília, que era médico, Brasília foi inaugurado em 60. Em 61 ele me chamou a mim e ao irmão dele para trabalharmos lá. Então eu trabalhei alguns anos no Hospital Distrital de Brasília, né, que foi para onde ele me chamou para trabalhar, e eu trabalhei 4 anos e pedi uma licença, sem remuneração. Certo. Aí foi que eu virei 4 hippie, anos. porque aí eu queria viver a minha vida mesmo, com total liberdade, eu queria assim... E eu era assim, eu botava meu dedinho e dizia assim, para onde o vento está levando, é para lá que eu ia. Tudo que era meu cabia numa sacola que eu fiz, tá? Mas eu é muito fiz. legal, né? Então eu vivi assim, e sou uma pessoa, hoje em dia não tenho a mesma liberdade, porque hoje em dia eu tenho um apartamento, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão, eu tenho um carro, mas eu não tinha nada e era feliz assim mesmo. Mas tem horas que me pesa ter, sabe, coisas. Tem horas que me incomoda um pouco não ter a minha liberdade de ir e vir a qualquer momento, de não ter, compromissos. Hoje em dia eu sou uma pessoa que tem compromissos, eu trabalho, eu não posso viver como eu vivia, né? É porque agora você se sente preso, né? Me sinto preso. Bem, como o tempo não para, o tempo castiga, o tempo prossegue, chegou a hora dos nossos comerciais. Rapidinho, a gente vai e volta já. Tá certo. E vamos continuar vendo as suas experiências realmente, que é bem curiosa, e eu tenho certeza que os telespectadores estão gostando. Gente, voltamos já.